Ô, pessoal, tudo bem? Ô, Chico, Olá. como vai, meu amigo? Oi, secretária, tudo bem? Olá. Oi, Chico. Então, pessoal, a reunião está sendo gravada, Juliana. Tá. Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar início aqui à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Lógica, que está sendo realizada nas dependências do edifício São Petros, né? Às 16h30, no dia 10 de abril de 2021. Então, nós vamos começar aqui com os informes. Aí eu convido... Ju, é melhor você colocar o endereço, dizer o endereço. Na rua, fica na rua 1º de março, número 410. Em Campinas, né? Em Campinas, isso. Campinas, São Paulo. Então, eu convido aí os colegas, se alguém tiver algum informe, seguindo aqui o edital de convocação. E aí eu acho que talvez não sei, o Samuel vai querer falar sobre o próximo EBL. Acho que tem informes a esse respeito, né, que a gente já discutiu aqui a viabilidade de estar realizando o EBL nesse ano, em maio de 2021. Então, falar sobre a decisão aqui da sociedade, da diretoria. Samuel? Ok. Mais ou menos na época, um pouco antes do Carnaval, a gente, da diretoria, a gente conversou, a gente chegou à conclusão que, pela questão sanitária, obviamente, não tinha como realizar o EBL em outubro, né? Já tinha sido adiado de abril para outubro, 6 meses, né? E, assim, a gente conseguiu uma verba relativamente grande do CNPq, e isso dava um certo ânimo para tentar fazer em outubro, mas aí a gente conversou um pouco entre a diretoria e eu também com o pessoal aqui da organização local, a gente chegou à conclusão que é impossível planejar qualquer coisa presencial para 2021. Então, a gente está imaginando que o evento vai ocorrer presencialmente em maio do ano que vem, é isso que a gente está supondo agora, e o Luiz Carlos está em tratativas com o CNPq aí para ver se consegue a postergação do uso dessa verba para o ano de 2022, né? Então, a posição é essa, né? A gente não tinha avisado os sócios ainda, acho, né? Acho que depois dessa assembleia a gente vai fazer um comunicado oficial de mais esse adiamento. Então, obrigada, Samuel. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o EBL? Eu tenho um informe sobre os proceedings do EBL de 2019. Perfeito. Tá? Serão editados pelo Ricardo Silvestre, Petrúcio Viana, Leandro Subtani e eu. Já está, na verdade, o volume já está fechado, os artigos todos entregues já no TEX, etc., e eu acredito que a gente vai ter ainda esse ano o volume publicado pelo Journal of Applied Logics. Bacana. IFCOLOG. Mais algum informe que alguém queira comentar aqui na Assembleia? Eu acho que eu poderia, Petrúcio aqui, eu acho que eu poderia falar um detalhe a mais do que a Ítala falou sobre os proceedings, é que, na verdade, ainda temos 2 ou 3 artigos que estão em fase de fechamento. Não estão completamente prontos ainda, porque os autores ainda estão revisando de acordo já com uma 3ª rodada aí de pedido dos pareceristas. E também para dizer que houve muita dificuldade em conseguir pareceristas devido a esse processo todo que a gente está vivendo, e também que muitos pareceristas pediram adiamento para envio do parecer,
devido à situação que ele está vivendo lá pessoalmente, né? Que a gente não tinha como se intrometer nisso. Então, o processo está caminhando, mas foi um processo bastante difícil para todo mundo, nesse sentido. E acho que o resultado vai ficar bem bacana, porque os artigos que estão sendo efetivamente aceitos e reelaborados estão ficando bastante bons. É isso. Ok. Mais algum comentário? Tem mais algum informe que alguém gostaria de apresentar aqui? Bom. Juliana. Oi. Tem informes da diretoria agora ou fica para depois? Eu acho que da prestação de contas, acho que na hora da prestação de contas, eu acho que se tiver mais algum informe fora os itens da pauta, eu acho que poderia ser já. Não, tudo bem. Depois que for a prestação de contas, aí eu falo. Cassiano, só para seguir a ordem da pauta, se não for referente à prestação de contas, você pode falar agora mesmo, só para ficar na ordem. Tá. Então tá bom. Não, é porque o que eu quero dizer é o seguinte: a gente se reuniu ano passado, a comissão, para revisão do estatuto. E isso não ficou pronto ainda, unicamente por responsabilidade minha, que não consegui dar conta, na verdade. A comissão se reuniu, foi, tá aí a Elaine e a Ítala, que fazem parte da comissão, né? Não sei se o Herman está aí, acho que não vi. Está aqui o Herman? Eu vi. Estou aqui, ó. Agora vi. Tá aí o Herman. Então, aí a gente se reuniu, né, para fazer a revisão. Também, né? O Marcelo também, verdade. O Marcelo também. Eu falei do Herman e esqueci de falar do Marcelo. Então, foi eu, Elaine, Ítala, Herman e Marcelo, nós nos reunimos online, né, claro, para fazer a revisão do estatuto. A revisão andou muito bem, na verdade, a gente leu o estatuto. Houve algumas propostas de redação nova do estatuto, a gente discutiu várias delas, e faltou unicamente uma revisão geral, uma última revisão geral. E eu fiquei encarregado de montar esse texto e depois mandar para a comissão finalizar e entregar à diretoria. No final, eu acabei não conseguindo fazer isso, me atrapalhei completamente, e vou botar total a responsabilidade sobre as minhas costas e também na pandemia. Fiz o que deu. Peraí, não. Desculpa, Cassiano, vou te interromper. Na verdade, a responsabilidade era sua e minha. A gente meio que no final separou, você ia fazer um tanto. Não, mas é que eu mandei na verdade, eu mandei um e-mail para a Elaine e falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente faz assim, eu redijo, faço a redação final, mando para você revisa, e no final eu é que fiquei em falta com a Elaine, por isso que eu estou falando isso. Cassiano, a responsabilidade é sua, você põe quem você quiser. Exatamente. Se a pessoa não quiser aceitar, também não aceita. Mas eu estou falando porque ficamos a dever. Eu me responsabilizo por essa dívida, mas na verdade, está pronto. Então, eu vou terminar essa redação, independentemente de não ter conseguido entregar até agora, mas eu vou terminar e a revisão do estatuto está praticamente já feita, e aí a gente submete depois o resultado à próxima diretoria. E aí, só uma pergunta, Cassiano. Se a gente, sendo aprovado esse estatuto, ele já entra para aprovação, por exemplo, o reconhecimento da ata em cartório nessa próxima diretoria, será? Não. Aí a gente vai ter que, assim que a gente tiver o projeto da revisão pronto, a gente envia para a diretoria, certo? E aí a diretoria tem que convocar uma assembleia, a gente vai ter que votar o estatuto. Então, agora, esta transição, a próxima transição de diretoria, ainda vale o estatuto o estatuto novo não está aprovado, vale o que a gente tem. Tá? Então, aí vai ter que fazer todos os trâmites agora, conforme o estatuto que está vigente.
certo? O próximo, aí a próxima, daqui a 2 anos, aí é uma outra história. Aí vai depender, né, se a Assembleia vai aprovar o estatuto, se vai ter outra modificação, aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a revisão está praticamente pronta, falta apenas eu entregar a redação final e a gente encaminha para a diretoria, é isso que eu estou dizendo. Cassiano, no momento depende mesmo de você fazer a solução de casa. Desculpa, não entendi, Ítala, falhou aqui a... No momento depende mesmo de você fazer a solução de casa. Exatamente, exatamente. Falta isso. Lembre-se que você tinha dito também que você não tinha mandado, porque você ia fazer a redação final, uma amiga advogada sua ia dar uma olhada. Já fiz. Isso eu já fiz. Já falei com a advogada, já é uma amiga minha que é advogada e tem experiência aí na confecção de estatutos, né? Isso eu já fiz, já tenho as sugestões dela, na verdade não são nada divergentes daquilo que a gente já tinha conversado mesmo, né? Uma coisa importante que ela falou que é menos é mais, né? Quer dizer, então o nosso estatuto tem essa vantagem, precisa apenas atualizar uma ou outra coisa, e eu acho que o ponto que a gente pode adiantar aqui, que afinal de contas a comissão entrou em acordo, uma coisa que precisava atualizar e que a gente colocou, e depois na versão final vai ser submetida a todos, obviamente, é a possibilidade da SBL captar recursos fora né, quer dizer, ser patrocinada, né, e captar recursos por quem eventualmente quiser financiar a SBL. Eu não me lembro agora como é que está a redação final lá, mas é mais ou menos isso. Que é uma coisa que não se previa, né, há alguns anos atrás, e atualmente é muito comum, quer dizer, as sociedades têm que ter no seu estatuto uma previsão aí de que podem captar recursos, independentemente disso, isso não afeta em absolutamente nada o estatuto de sociedade acadêmica sem fins lucrativos. Isso aqui outra coisa que estão colocando agora é isso que a gente está fazendo agora, reuniões virtuais. Reuniões. Não, isso a gente também colocou, em particular, a coisa da eleição, né? Em casos excepcionais, pode ser feito online, blá, 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 isso tudo tá também. Tá. Mas precisa. Exatamente. Bom, é isso. O informe que eu ia dar é esse. É isso aí. Ok. Obrigada, Cassiano. Mais algum informe? César? Não, de minha parte, nenhum. Podemos passar ao próximo ponto, então. Então, passamos, então, agora para a prestação de contas. Oi. Olá. Põe aqui. Não, eu queria fazer uma observação, se fosse possível. Por favor. Possível? Pode fazer, pode falar. Então, Cassiano, eu sou um dos fundadores do Instituto da Cultura Árabe, além da Sociedade Brasileira de Lógica. E existe essa possibilidade de captação de recursos. É uma associação sem fins lucrativos. Precisa escrever isso com muito cuidado. Tá bom? Precisa escrever com muito cuidado. Né? Então, por exemplo, a gente tem regra de não remuneração de diretoria, tem regra sobre o que fazer com excedente, tem um monte de regras, tá certo? Inclusive, agora, em relação a impostos, eventualmente sociedades científicas estão fora dessa história dos impostos, mas a nossa não é uma sociedade científica, é uma sociedade de divulgação cultural. Então, a gente teve que pedir ao governo, tá certo, que ela fosse considerada de bem público. Aí você resolve o problema de impostos. Então, eu não tenho nada contra essa história da captação de recursos. O Instituto da Cultura Árabe não faria mostra de cinema, curso, não sei o quê, se não tivesse captação da Câmara Árabe, da Embaixada da Arábia Saudita, sabe?
mas tem que ter regras muito cuidadosamente escritas sobre onde vai o dinheiro, quem fica com ele, quem controla, etc, etc, etc. Porque a república é baseada no fato que você escreve normas de tal forma que você não precisa desconfiar de ninguém. Essa é a questão. Exatamente. Né? Você escreve normas para que você não tenha que desconfiar de ninguém. Claro, é objetividade, exatamente. Eu vou fazer uma observação. A gente vai tomar cuidado, já tomamos, mas antes de encaminharmos para a diretoria, eu proponho a gente encaminha para o Chico dar uma olhada. Chico Miralha. E nos dar uma... eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. O que você poderia fazer, professor? Poderia... Não me chama de professor, senão eu vou chamar você de Vossa Excelência, tá bom? Muito bem, então. É só uma questão de... Eu aprendi também muito com... Enfim. Mas, então, sabe o que você podia fazer, Chico? Você podia mandar, se possível, o estatuto, onde que a gente lê o estatuto da Associação Cultural, para poder ter um parâmetro. Então, tá no site icarabe.org.br, tá no site o estatuto, e toda a diretoria, icarabe.org.br. Tá certo? Acabou, tá, o estatuto está todo lá. Certo? E cada vez que surge um problema, tem assembleia para resolver e tal. Claro. Tá bom, obrigado. É isso. Mais alguém com algum informe? Com alguma dúvida ou colocação? Bom, se não, então a gente passa para o próximo item da pauta, que é a aprovação, a prestação de contas, né? Então, aqui, nós estamos com, na conta, nós temos um saldo em 31 de março, de R$ 49.004,07. Desse total aí, nós temos 35.000 e 13.181,68 aplicado num fundo de movimentação automática, né? Então, nesse período aqui, que aqui no caso a gente está fazendo, como foi mandado, a prestação de contas está sendo mandada para os associados, nós fizemos aqui só de dezembro de 2020 até março, né, o que foi arrecadado com anuidades nesse período, e os rendimentos aí desses valores que estão aplicados. Então, com anuidade, nós entrou no caixa da SPL 1.975 e rendeu aí o CDB 319,53 e o fundo de movimentação R$ 10,29. Então, esse é o último extrato aqui que nós temos da conta, né, do último mês, porque acho que a gente está mandando com regularidade aí a movimentação da conta para os associados. Então, a gente achou que bastaria fazer a prestação aqui desse último período. Chico, está com a mão levantada? Por favor. O que eu senti falta na prestação de contas, e aí não vai nenhuma crítica, nem desconfiança, se tem restos a pagar. Em geral, a gente inclui isso na prestação de contas. Quanto a gente tem, quanto tem no banco, qual foi o rendimento. Bom, e temos conta para pagar ou não temos conta para pagar? Não temos nenhuma, Chico. Não, pois é, mas era importante registrar isso no informe. Não temos conta a pagar, não devemos nada para ninguém. Pronto. É só registrar isso no balanço. Certo? É só um comentário.
é para melhorar a compreensão das pessoas do que está acontecendo, porque pode existir situações em que, bom, nós temos esse dinheiro em conta, mas em maio vence sei lá o que a gente vai ter que pagar. Então, para fazer a análise da situação da sociedade, é preciso saber o que... Bom, no caso não tem nada para pagar, mas seria bom, tá certo, incluir com clareza, não temos dívida. Acabou, pronto. É só esse comentário. É para melhorar, é uma tentativa de melhorar, digamos assim, a compreensão das pessoas, porque pode acontecer de que a gente tenha conta para pagar no futuro, tá certo? Depois da Assembleia. Então, era bom os associados que estão na Assembleia, os associados em geral, saber isso. É só esse comentário. Nada com as contas estão ótimas. É adicionar uma linha lá. É uma proposta que eu estou fazendo, tá certo? Obrigado. Faremos isso já no próximo boletim, ou quando encerrar o mandato dessa diretoria, em 30 de junho, a gente faz a prestação de contas final e inclui isso aí. Obrigado pela dica. Valeu. Cassiano, estava com a mão levantada? Só para contemplar a intervenção do Chico, de fato, a gente tem feito, as contas que a gente tem pago, a gente tem descrito no próprio boletim, né? Então, por exemplo, pagamento da anuidade à ASL, então, esse tipo de coisa a gente tem feito, mas é uma boa lembrança que a gente especifique tudo junto, né? Contas a pagar e tal. Com relação apenas à anuidade da participação da SBL na ASL, né? Aí a gente tem que esperar apenas cada ano, né? Quer dizer, se tem alguma alteração de valor, a gente não sabe com antecedência. Eles mandam o valor e a gente fica sabendo quando mandam. Então é só essa questão. Tá, ok. César, quer complementar mais alguma coisa? Porque... Não, acho que não. Claro, a gente tem algumas despesas que virão esse ano, como no final do ano renovar a anuidade com a ASL e assim por diante, mas como o Cassiano falou, a gente não tem ideia do valor ainda, né? Então... A parte de imposto de renda, também não sei se tem alguma despesa que é pagar cartão, pagar o... Isso a gente coloca, né? Geralmente a gente descreve e tal. Agora, débitos a pagar, quer dizer, a gente descreve os débitos que a gente paga, né, que nós pagamos. Mas débitos a pagar, quer dizer, previsão de débitos a pagar, é uma coisa que a gente nunca fez, porque a gente sempre descreveu o que pagamos nos boletins, junto a algumas, né, assim, despesa com imposto de renda, com coisa, tem as despesas bancárias, né, que a gente tem todo mês a manutenção lá da conta, não sei o quê. Agora, débitos a pagar, a gente coloca sempre no boletim, mas é uma boa ideia colocar junto com a prestação, né? Quer dizer, uma previsão. Agora, é isso, a gente tem a previsão sempre a partir do que pagamos, porque o que tem a pagar, a gente sempre sabe na hora que tem que pagar. Mas acho que o Chico estava falando se tem dívida. Não, a dívida não temos atualmente. O que tem a pagar é o exercício financeiro do ano de 2021. É outra coisa, sim. Ele ocorre mês a mês. Mas no momento, quando você fecha o balanço e a Assembleia aprova a prestação de contas, eu sugiro que seja aprovado, entendendo que a diretoria vai anexar a essa prestação de contas a informação de que não há dívida. Eu estou aqui com o boletim, se vocês quiserem, eu posso dar uma... Olha, eu estou com a mão levantada, mas parece que não está funcionando a mão levantada, né? Acho que eu já ia te chamar, Walter. O pessoal acho que não viu. Pode falar. Eu estou com a mão levantada. É o seguinte, apenas para clareza, para a gente poder votar, como a gente não tem aqui o balancete da sociedade, seria legal fazer talvez um resumo rápido do que a sociedade gastou, né? O que ela entrou, a gente sabe. A entrada da sociedade é apenas uma, né? Não tem doação nenhuma, são apenas pagamentos dos associados. Mas a despesa, de maneira rápida, porque eu imagino que nesses 2 anos não teve, por exemplo, pagamento de prêmio, coisa assim, viagens e tal. Então talvez fosse interessante fazer rapidamente no sentido das pessoas votarem mais conscientemente, mais rapidamente,
um levantamento das despesas efetuadas pela diretoria, do que está sendo votado, desde a última Assembleia. Walter, só esclarecendo, o balancete foi encaminhado por e-mail na quarta, tá? Eu não vi aqui. Para os sócios. Então eu vou procurar aqui o balancete. Mas eu posso ler ele rapidamente. Foi basicamente o que teve, foi despesa bancária no valor de R$ 312,50 e anuidade da ASL no valor de R$ 1.241,93. Essas foram as despesas de 1º de dezembro de 2020 a 31 de março. Tá, então basicamente isso aí só, e isso aí está desde a última reunião. Não, isso aí a gente tem que votar desde a última Assembleia, sim, não é? Mas é porque a gente enviou os balancetes periodicamente. Esse foi o último foi esse. Tá, e o anterior, o que tinha, que continha? O anterior tem que catar aqui o e-mail. Em algum momento deve ter pago algo para DLMPST também, né? Teve o pagamento da DLMPST, teve o pagamento da ASL, né? Oi? Despesas com cartório. Despesas com cartório. Os balancetes estão todos disponíveis no boletins. Os demais, eu vou encaminhar, botar o link aqui no chat agora. Tem no site da SBL, tem, né? Todos os boletins. Pelo link é uma boa. Isso. Tá. Pode falar aí, sem querer complicar, mas como a diretoria vai proceder, nós vamos ter uma eleição para uma nova diretoria, pelo que eu entendo, teria que haver uma apresentação do balanço, 2 anos, do balanço geral do mandato da diretoria. Porque esses balancetes que foram mandados por boletins não foram aprovados por Assembleia. E a diretoria teria que apresentar em Assembleia. Eu posso apresentar agora. Eu acho que é melhor. Tá, vou fazer isso. Só um momentinho, por favor. A informação está muito não organizada, né? Pega aí junto os seus balanços. Eu estou abrindo eles todos agora para mostrar. O balanço é anual. Você tem 2 anos de direção, de diretoria. Apresente o balanço, o exercício financeiro da diretoria nesses 2 anos. Um momentinho, por favor, pessoal. Eu estou abrindo aqui os arquivos. Porque o que me preocupa é que tinha uma história aí de participar, a SBL pagar prêmios e tal, e estava uma coisa um pouco discutível isso. Isso não foi feito porque não foi aprovado. Isso é uma coisa importante de deixar claro. Aí havia uma certa pressão. Não é discutível, foi discutido e a diretoria cumpriu o que foi aprovado, não é isso? Exatamente. Mas, assim, o prêmio Newton da Costa foi otorgado, sim, a diretoria aprovou. Uma certa quantidade lá foi aprovada. Foi feito, foi dado o prêmio. Não sei, isso que eu queria ver, porque isso aí é um pouco... Não, foi, eles já prestaram contas, inclusive. Auxílio à participação de auxílio à participação de estudantes. Eu estou compartilhando agora os balancetes, só um momentinho, por favor. Os boletins, na verdade, e aí eu vou detalhar cada um deles para essa parte. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, as despesas estão aqui nessa coluna da direita. Isso aqui foi a partir de 28 de 2 de 2019. Então, isso aqui está pegando uma parte da... Ah, não, desculpe, esse daqui foi do nosso mandato anterior. Então, começa aqui. Bruno, na verdade, começa no anterior... Porque a prestação de contas tinha sido até o final de abril. Então, é que no boletim... É verdade, porque a gente na Assembleia, a gente não votou até o final do mandato, a gente votou até o dele. Então, teve despesa bancária inicialmente, R$ 908,50. Teve o auxílio a 15 estudantes da SBL para a participação no EBL 2019, nesse valor de R$ 7.999,88. Jantar para os convidados, a empresa de turismo, papel de impressão do programa do EBL, o custo de ônibus, complementação de hospedagem dos conferências convidados, e aí o total de despesa do GBL ficou no valor de R$ 21.962. Anuidade para DLMPST, R$ 1.195,20.
A certificação digital para transferência do CNPJ, que estava no nome do Newton da Costa, para o nome do César, R$ 580. R$ 100 de multa da Receita Federal por não ter sido feito anteriormente a transferência. A gente pagou assessoria contábil para a legalização do CNPJ no valor de R$ 1.275, totalizando as despesas em R$ 34.020. E de receita, foi R$ 9.333,10 de anuidade, R$ 17.488,22, que foi das inscrições do EBL, tá? Lembrando que despesa do EBL a gente retirou desses valores, desse montante. O depósito para cobrir o custo do jantar de 5.280, que inclui alguns pagamentos feitos por estrangeiros, para PayPal, totalizando de receita R$ 32.111,32. E o saldo na conta em 30 de setembro, R$ 49.092,11. Em seguida, a partir de 30 de nove de 2019, teve R$ 681 de despesas bancárias, R$ 1.647 de auxílio da SBL à participação dos estudantes em eventos, dos eventos dos editais que foram aprovados, R$ 825,29 de anuidade da SBL junto à ASL, R$ 11,06 de despesas de cartório, R$ 49,80 de despesas de correio, e de receita, R$ 3.751 de anuidades. E o saldo na conta ficou em R$ 49.628,96. Após isso, o R$ 503, até o final de novembro de 2020, R$ 503 de despesas bancárias, R$ 112 de pagamento do registro no domínio da SBL, na internet, R$ 453,22 para hospedagem no site da SBL, lembrando que esses dois valores são para o período de 3 anos. R$ 2.039,41 de anuidade junto à DLMPST, R$ 180 para a publicação dos anais do Workshop Brasileiro de Lógica, que isso foi foi pago com dinheiro de inscrições de LSFA que foram feitos na conta da SBL, R$ 3.230,93 para a publicação dos anais do LSFA no CVE, dos pós-proceedings, R$ 520 para assessoria contábil, para as declarações anuais para a Receita Federal, de receita, R$ 2.025 de anuidade, R$ 1.547,28 de inscrições do LSFA, que foi recebido, R$ 1.000 de patrocínio do LSFA, mais R$ 1.000 de um outro patrocínio, um da Terroco Serviços, outro da IMA Patrimonial, R$ 219,83 de rendimento que estava previsto nessa época pelo CDB Flex Empresarial, esse investimento de resgate automático, R$ 8,99 de rendimento do Fundo de Movimentação Automática. E o saldo na conta, no fundo do CDB Flex, R$ 35.219,83, no saldo de movimentação automática, R$ 13.181,68. Por fim, o último balancete, saldo em conta corrente no dia 30/11, era zero da conta, mas R$ 35.219,83 do CDB, R$ 13.181,68 do Fundo de Movimentação Automática, teve de despesa R$ 312,50 de despesas bancárias, R$ 1.241,93 de anuidades da ASL e de receitas R$ 1.975 de anuidades. O rendimento previsto do fundo é R$ 391,53 e do de movimentação automática R$ 10,29. Saldo final, no dia 31/3 de 2021, R$ 49.004,07, não havendo restos a pagar. Walter está com a mão levantada? Eu quero fazer uma pergunta, 2 perguntas, Bruno, para tentar esclarecer. Primeiro, o que são esses patrocínios que a gente está recebendo? Foi patrocínio para o LSFA, não foi da SBL. A conta da SBL foi autorizada a ser utilizada para a movimentação financeira do LSFA. Esse dinheiro não é da SBL. Então foi só... Isso é perigoso, né? Porque isso aí, não sei, pode dar problema com o imposto de renda, não sei lá, né? O que é o LSFA mesmo? Lógica e Semântica Frameworks with Applications, o evento nacional de lógica mais voltado um pouco para a computação. Uhum. A SBL deu apoio científico ao evento, e assim como algumas outras entidades científicas fazem, a gente autorizou o uso da conta para inscrições e esse tipo de movimentação, para não ficar em conta de pessoa física. Teve que devolver para eles, logicamente. Na verdade, a sobra, eles deixaram para a SBL como doação. Tá bom. Então, isso aí tem que ser colocado. Isso é meio complicado na hora do imposto de renda, tá? Não sei como resolver isso. Isso um contador tem que ver. Esse é um ponto que eu queria levantar. O segundo ponto é o seguinte:
O prêmio, a Ítala falou que o prêmio Newton da Costa foi pago. Eu não ouvi você falar. Não houve na última edição. O prêmio foi pago na gestão anterior da gente, que já teve prestação de contas aprovada. Eu não falei que foi pago, eu falei que foi aprovado um cheque lá, sim. Um teto. Então ele está comprometido ano que vem, né? Sim. Se tiver o prêmio, sim. Se tiver o prêmio. Tá, e o prêmio está sendo dado. Agora, para esclarecimento, ele está sendo dado pela SBL ou a parceria com a Academia Brasileira de Filosofia? Não ficou estipulado qual o valor que a SBL tem a obrigação de pagar. E o que a Assembleia votou, na verdade, foi para não pagar aquela viagem que se queria originalmente. Seria alguma quantia que seria decidida a posteriori. Não tem valor fixado. Tá, mas o prêmio é outorgado pela Academia Brasileira de Filosofia. Não, o prêmio é da Sociedade Brasileira de Lógica. É da Sociedade Brasileira de Lógica o prêmio. Tem nada a ver com a academia. Foi um prêmio da sociedade. Então, o que não ficou claro é quanto vai ser pago. Não está claro, não está certo. Esse valor não está definido. Isso é um ponto importante a ser levado em conta. Eu acho que devia ser objeto de pauta dessa Assembleia levantar esse ponto e deixar, pelo menos para ser esclarecido depois, sei lá. Mas a gente não pode agora incluir um ponto de pauta assim. Não pode, mas como nos assuntos gerais eu posso pedir para que não tem assuntos gerais nessa pauta. Não tem? Não tem. Então não pode pedir nada? Não, é só a pauta que foi submetida pelo edital. Então eu acho que a rigor a gente não pode aprovar a prestação de conta, porque eu não sei quanto é que vai ter que ser pago. Mas Calma, Walter, calma. Isso não é dessa prestação de contas, Walter. Isso é da prestação de contas para a próxima gestão, inclusive, não nossa. Não, eu sei, mas como é que eu posso assinar? Não, eu estou levantando uma questão... Então, deixa eu falar, né? Estou levantando uma questão lógica, né? Eu não posso fazer uma prestação de conta com débito aí que o Chico falou. Tem um débito em aberto que eu nem sei o que é. A diretoria pode decidir... Bom, Cassiano, por favor. Posso falar uma coisa? O que está sendo colocado em questão aqui é o seguinte: a prestação de contas do que foi mobilizado. Essa é uma questão, certo? O que foi aprovado em assembleia, lá em João Pessoa, é que o prêmio Newton da Costa, que a SBL assumiria o prêmio Newton da Costa, não ficou estipulado o valor, certo? Não ficou estipulado o valor. E isso seria, depois, prerrogativa da diretoria decidir se pagaria o valor requisitado pela organização do prêmio, sei lá, pelo chefe do comitê do prêmio, né? Enfim, ou se pagaria aquilo que achasse melhor convenientemente com o seu caixa bancário. Então, acho que o que você está propondo, Walter, é retornar a essa discussão que já foi decidida naquela reunião. Então, eu sugiro o seguinte: se você não está seguro com relação a isso, proponha que se inclua na pauta que a Assembleia decida qual é o valor que vai ser pago em premiação. Eu falei essa é a minha proposta, porque a gente já decidiu isso em Assembleia. Então, mas nós já pagamos um prêmio, isso já foi aprovado, o prêmio não aconteceu agora, por isso que ele não está incluído na prestação de contas, e se ele vier a acontecer, a diretoria, pela decisão da Assembleia, na última Assembleia lá em João Pessoa, a diretoria é soberana para decidir. É só isso que eu quero deixar claro aqui. Então, mas isso aí cai no que o Chico está falando. Posso fazer uma observação? Eu também estou com a mão levantada. Deixa a Cláudia falar seguindo a ordem, por favor. Eu também estou com a mão levantada há um tempão. Só para falar. Se você quiser falar, na realidade eu ia até chamar por você, porque foi você que discutiu uma série de índices que a gente deveria levar em consideração. A gente discutiu problemas de atrelar esses valores a dólar, passagem, essas coisas todas. Eu lembro disso muito bem na última Assembleia. Agora, eu acho extremamente inadequado que a gente venha aqui discutir sobre coisas que a gente não pode decidir, porque essa diretoria não tem como falar
fazer nada sobre algo que vai acontecer daqui a 2 anos. Isso não tá incluído na movimentação financeira ou em nenhuma das ações que nós tomamos. E todas as ações que essa diretoria tomou foram feitas levando em consideração precisamente o que foi decidido em assembleia. Então, assim, eu entendo que a discussão é necessária, mas eu acho que ela não faz parte da nossa prestação de contas. A outra coisa que eu gostaria de falar é que colocar coisas em votação nessa Assembleia, onde a gente não tem um estatuto que garante a legitimidade dessa decisão, vai dar problema. A gente só está fazendo essa eleição por carta, de forma completamente anacrônica, porque a gente não tem respaldo do Estatuto da Sociedade para poder fazer a votação levantando a mãozinha. Então, assim, colocar coisas em votação aqui agora só vai gerar mais discussão em futuro próximo. Eu sugiro que a gente deixe isso para a próxima Assembleia, onde a gente possa discutir isso pessoalmente. Obrigada. Abílio? Oi, é uma observação rápida, porque esse assunto do Prêmio Newton da Costa, até onde eu sei, ou até onde eu lembro, talvez eu esteja confundindo os eventos, mas ele seria entregue no evento que vai ser em Creta. Está programado para ser em Creta no ano que vem. E a gente não sabe se esse evento vai acontecer, né? Quer dizer, eu acho que a gente podia deixar esse ponto em stand-by mesmo e ir em frente. Sendo confirmado o Prêmio Newton da Costa em algum evento próximo, que não sabemos quando vai ser, aí a gente discute sobre o valor que vai ser dedicado para isso. Chico? Eu queria ponderar que a minha primeira intervenção, que não era de jeito nenhum crítica, nada disso, é essencialmente, viu, Cassiano, é essencialmente o seguinte: isso que o Bruno acabou de fazer, tá certo? É que eu considero um balanço do que a diretoria fez, quando a gente vai trocar de diretoria. Então, é só isso que primeiro eu queria registrar. Daí ponderar com o Walter o seguinte: Walter, a última Assembleia teve uma deliberação que foi cumprida por essa diretoria. A responsabilidade sobre a deliberação do que vai acontecer com o Prêmio Newton Costa vai ficar, como a Cláudia falou, para a próxima. Então, eu não acho que a gente devia, na realidade, rediscutir um assunto sobre algo que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, etc, etc, etc. Eu queria ponderar isso com você. Então, do meu ponto de vista, a apresentação do Bruno, independente do fato de que a transparência é contínua, porque é publicado no boletim, tá certo, o que está acontecendo com as contas, o relatório financeiro final da diretoria devia incluir textualmente, viu, Bruno, esse conjunto de informações, tá certo, que você passou, né? E eu, então, estou fazendo uma ponderação aqui com o Walter, que, na realidade, se isso tivesse que entrar em algum lugar, ia entrar eventualmente teremos uma despesa no futuro que não vai ser nem responsabilidade dessa diretoria agora resolver, vai ser responsabilidade da próxima resolver, se é que eu entendi bem a deliberação que a Assembleia Geral tomou. A Assembleia Geral tomou o seguinte: se tiver, a diretoria decide quanto vai ser, se vai ser, tá certo? Se vai ser dada a contribuição, quanto vai ser, etc, etc, etc. Não, Chico, você está certo, mas eu queria responder para você e para a Cláudia o seguinte: eu não estou colocando isso para votar negativamente com a prestação de contas. De fato, a prestação de contas é independente de qualquer coisa desse tipo. A prestação de contas é o que ele foi gasto e o que foi recebido. Isso está completamente transparente, está claro. Só que eu acho o seguinte: o que eu perguntei é se há espaço, e parece que a resposta é não, para que a gente coloque esse ponto para ser rediscutido. É só isso que eu queria estar pedindo. Parece que não há nem espaço para isso. Na próxima Assembleia Geral Ordinária, sim. Nessa, não. Agora não. Tá. Então, o que você me disse
Não há espaço para isso. Nessa Assembleia. Eu não acho, Cláudia, que nós estamos... Viu? E só um comentário, Walter. Eu acho isso razoável. Não dá para a gente convocar uma Assembleia com uma certa pauta e, no meio do caminho, tá certo, introduzir um tema que talvez haja uma enorme variedade de opiniões sobre como deve ser Não, mas eu não queria que discutisse hoje. Eu queria pedir para ser ponto de pauta de uma próxima reunião. É isso que eu queria. Não, isso sem dúvida pode ser feito. Isso não é problema. E não, isso pode sim, na próxima reunião. Então, é isso que eu quero. Eu tô falando de pauta dessa. Você acabou de dizer. Não. O Bruno falei dessa reunião, da pauta dessa. Posso falar uma coisa? Você mas aí, tá, pessoal, aí ela tá com a mão levantada. Desculpa, mas você pode fazer essa sugestão a qualquer momento. Agora, esta reunião não tem sequer autonomia para sugerir pauta para nada. Nem sequer fazendo assuntos complementares, nem coisa nenhuma. Nós estamos fazendo um evento que é absolutamente fora do estatuto. Então, isto aqui é uma formalidade que vai ser referendada, mas se alguém quiser questionar, tem fundamento para questionar. Então, eu acho que você deveria sugerir, então, por escrito, para toda a comunidade da SBL, a inclusão disso na pauta para a próxima Assembleia, quando for possível. Para que fique fora da reunião, para que fique referendado, inclusive, por escrito. Tá bom, posso fazer isso. Certo? Posso fazer um comentário também? Não, deixa ela falar que ela tá com a mão levantada. Tá. Então tá muda. Eu fiquei preocupada, porque nós temos que formalizar a aprovação do relatório financeiro do exercício relativo ao exercício desta diretoria. Então, eu levantei a mão para falar exatamente na linha do que o Chico Miralha acabou de falar. A forma que foi apresentado o balancete de dezembro, um semi-balanço de dezembro para cá, para esta reunião, não seria satisfatória. Então, para nós votarmos a aprovação, eu acredito que tem que ser entendido que estamos votando a prestação de contas relativamente ao que o Bruno leu, que seria desde abril de 2019 até esta Assembleia. E mesmo assim, Bruno, eu entendi algumas questões ali embutidas nessa prestação, que na verdade você reuniu prestações parciais encaminhadas via boletim. Eu acredito que para ser um documento final da diretoria, para constar em ata, vocês deveriam refazer isso com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, que você falou que a SBL deu o seu espaço, o seu site para inscrição. Isso aparecerá lá no relatório. Quanto entrou e quanto a SL, a sociedade lá, SL doou, isso tem que aparecer também. Eu acho que no balanço, não tem? Só deixando claro, a SBL não doou nada para o evento. Como? A SBL não doou nada para o evento. Não, você falou que foi o evento que acabou doando sim, os restos. Os restos. Isso, então, sim. Em geral, aparece em balanço, a menos que vocês coloquem isso no outro item. Outra coisa que eu acho que no balanço deveria aparecer é um pouco mais, quando possível, datas, pagamento para a Sociedade Internacional lá de Lógica e História da Ciência. Assim, pagamento, 2.000 não sei quanto. Ponha lá a data, tantos dólares, tantos reais. Eu acho que para cuidado da diretoria, para cuidado da sociedade, exemplo para próximas diretorias, seria bom que isso fosse feito. Então, eu acho que eu estou muito disposta a aprovar e a cumprimentar, inclusive, a sociedade pelo exercício nesses 2 anos, pelo cuidado, depois eu vou falar isso, mas eu acho que eu vou aprovar, em termos gerais, solicitando uma readequação formal da apresentação dessa prestação de contas, que é juntar tudo aquilo que você leu de uma forma mais organizada, com datas, etc. Relativamente à questão do Prêmio Newton da Costa, eu vou voltar a falar só para esclarecimento, porque eu participei de todas as assembleias e de todas as discussões. Esse prêmio foi criado de uma outra forma, eu participei com o Jair quando ele foi criado. Na última assembleia, houve a proposta formal, em ordem do dia,
da Sociedade Brasileira de Lógica assumir esse prêmio. Houve uma discussão, e a sociedade, eu acho que eu ia pedir para o Walter, para a Juliana desligarem o microfone, está com muita interferência. Isso, assim, só quem fala, a Juliana não, que ela está dirigindo. Foi aprovado que o prêmio passou a ser um prêmio outorgado pela Sociedade Brasileira de Lógica. Esse prêmio será outorgado toda vez nos eventos brasileiros de lógica. Então, no próximo evento brasileiro de lógica, é suposto que tenha sido desencadeado o processo de prêmio e que ele será anunciado e outorgado na reunião da sociedade, que é onde que tem que ser. Agora, como esse prêmio faz parte daquela coleção geral de prêmios nacionais que concorrem ao prêmio do Congresso da World Logic, da Lógica Universal, o brasileiro quem ganhar o prêmio Newton da Costa da Sociedade Brasileira de Lógica estará concorrendo em Creta ao Prêmio Mundial de Lógica, onde cada país que tem o seu prêmio nacional encaminha o seu vencedor. A solicitação era que a Sociedade Brasileira de Lógica atribuísse ao vencedor do prêmio Newton da Costa, como prêmio, o que ela quisesse, além de a viagem e a estadia para participação do vencedor no evento de Lógica Universal, do World Logic Congress. O que a sociedade decidiu, nós, em assembleia, é que a sociedade não poderia, em princípio, se responsabilizar por isso, porque ela não saberia, a cada 2 anos, como estaria o seu orçamento para poder cacifar uma despesa dessa. Eu acho que todos se lembram disso. O César chegou, inclusive, a fazer uma proposta de que a diretoria faria um estudo para ver a cada ano, a cada EBL, quanto haveria de disponibilidade para a outorga desse prêmio. Mas o prêmio seria outorgado, e o que foi discutido também é que a SBL garantiria ao vencedor a apresentação do trabalho no EBL e a despesa para a participação dele no EBL. Foi isso que foi votado. Agora, já foram outorgados 2 prêmios, que eu me lembro, o Rodrigo Freire e o Cassiano. Não sei se já teve mais prêmio, mas esses 2 pelo menos foram. O Rodrigo recebeu um total em dinheiro e o Cassiano deveria ter recebido, não sei se recebeu. Então, isso foi aprovado. Em estando aprovado, deve ser cumprido. A próxima diretoria eleita, para o próximo IBL, vai ter que cumprir, vai ter que nomear uma comissão, atribuir o prêmio, outorgá-lo no IBL. Agora, o quanto vai poder ser concedido a mais, tem razão, acho que foi o Samuel que falou. Competiria a diretoria, de acordo com o estado econômico da sociedade, verificar o que ela poderia outorgar. Mas eu me lembro que foi discutido, pelo menos a participação no EBL seria o prêmio. Não vai cobrar coisa, vai pagar passagem, como se fosse um convidado. Samuel? Não é isso, Samuel? Então, o que eu ia falar é mais ou menos fazer uma memória da reunião mesmo, né? Acho que o César também pode confirmar depois. Acho que quem começou foi o César. Olha, o pedido que estão fazendo para a gente é que a gente se comprometa a pagar a passagem para onde for o Unilog, e nós não podemos comprometer a pagar a passagem, a gente pode dar algum apoio. Se seguiu a isso uma discussão de 75 minutos, mais ou menos, quando voltou para o César falou, olha, gente, a gente não pode se comprometer a pagar a passagem, a gente vai ajudar no que a gente puder. O César essencialmente repetiu o que ele tinha falado no começo. Né? Então, não houve compromisso de se pagar a passagem, não existe compromisso de pagar a passagem para onde for o Unilog, né? O Jean-Yves pressionou bastante, né? Porque a proposta do Jean-Yves era a SBL pagar a passagem e ele pagar o hotel da pessoa, alguma coisa assim. Não houve esse compromisso. Acho que já teve uma premiação para o Jonas, acho que o Jonas já recebeu uma premiação também já, e foi de R$1.000.
Tá? Eu acho que ninguém nessa diretoria, nas conversas que a gente teve por e-mail, durante o dia a dia da gestão da sociedade, a gente nunca colocaria um prêmio maior do que 20% do total das anuidades, acho que 20%. Uma vez eu falei 20% e acharam que era muito, entendeu? Então, o prêmio, assim, acho que na primeira vez foi novidade e tal, foi pago uma passagem para o Rodrigo, acho que isso não vai acontecer de novo. Acho que todo mundo pode ficar tranquilo que a ideia que se tem hoje do prêmio Newton da Costa é R$ 1.500, não vai passar disso, né? Não passaria disso nessa gestão, e acredito que o pessoal da próxima gestão também deve encarar de maneira semelhante. Então, acho que o Walter pode ficar tranquilo aí que ninguém vai pagar a passagem de R$ 6.000, R$ 7.000 para a pessoa ir para a Europa, coisa assim, que isso não vai acontecer. É só lembrar isso. Chico? Então, meus queridos colegas, eu estou concordando com o que o Cassiano está colocando aqui no chat. Eu acho que deletério, viu, Cassiano, é um pouco forte. Mas eu acho que, se eu entendi direito, quem tem a decisão da Assembleia, tá certo, é que a diretoria vai decidir. Estou equivocado nisso? Não, é exatamente isso. Tá, eu coloquei o link para a ata da GO de 2019. Então, veja bem. Então, a diretoria irá decidir. E aí, o que eu fico preocupado, digamos assim, mas isso é uma preocupação para o futuro, para uma próxima Assembleia, é o que está escrito no nosso estatuto, que eu não sei de cor, eu sei de cor outros estatutos, quantos votos você precisa numa Assembleia para reverter a deliberação de outra? Não está especificado no estatuto. Pois é. Então veja só, tudo bem, não está especificado, então está tudo bem. Em outros lugares, ou é 3/5, ou tem um número para você, porque foi feita uma discussão, a Assembleia Geral decidiu, então, para voltar atrás, ou para mudar, precisa... Bom, já que não tem, eu abro mão dessa... Agora, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou propondo, como encaminhamento da reunião, tá certo, que a gente passe, na minha opinião, a aprovação das contas com os adendos que a ITA fez, e que eu também fiz. O relatório que o Bruno apresentou na tela, que todos nós vimos, sejam incluídos, com datas, etc., na prestação de contas da diretoria que finda o seu mandato, que fez um belo serviço. E nisso eu vou votar a favor. Eu gostaria que a gente passasse, então, a essa etapa. Porque nós estamos, na realidade, fazendo a discussão do prêmio Newton Costa, tá certo? Que não era para estar na pauta. Então, nós estamos no meio da discussão, tá certo? Do prêmio Newton Costa, que não era nem para estar na pauta. Então, eu estou propondo que a gente passe ou seja, que a gente ande em direção à aprovação das contas, com o complemento que tanto eu quanto a ITA fizemos. O Walter ficou de escrever uma proposta de rediscutir essa história, então vamos ver que proposta que o Walter vai mandar para a nova diretoria em relação a essa questão. E quando ele mandar, a gente discute. Walter, só para deixar claro, que eu tinha falado que não estava incluso na pauta, era referente a essa reunião. Qualquer membro da sociedade, a qualquer hora, pode solicitar rediscussão de qualquer ponto, e isso vai ser encaminhado para a próxima Assembleia. Claro, tá? Claro. Claro. Como essa Assembleia é uma forma bem extraordinária, a gente está, para evitar problemas depois, porque essa ata vai ter que ser apresentada no banco para a conta, a gente tentou seguir o estatuto à risca mesmo, com todos os pormenores, e colocou a pauta mais enxuta possível, por isso que não tem nem assuntos gerais, para evitar qualquer discussão posterior sobre a legalidade da ata e evitar um problema depois da conta ser bloqueada para a próxima gestão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Tem toda a razão, Bruno. Por isso que eu estou propondo que a gente avance. E quando surgir uma proposta concreta de discussão sobre prêmios, sobre qualquer outra coisa, tá certo? Então a gente faz a discussão no momento apropriado, decide tocar uma vida em frente. Vamos avançar
tá certo? Em relação... Porque, a partir de um certo ponto, essa conversa começa a ficar parecendo, o que eu não acho que é o caso de ninguém que está aqui, como sendo uma desconfiança do que aconteceu com essa diretoria, a qual ninguém que está aqui tem. Então, vamos em frente. Não, Chico, na verdade eu estou seguindo aquilo que você falou, na verdade. A gente tem, isso aí é uma contas a pagar, percebe? Não é isso que eu estou me referindo. Não, tudo bem. Acontece o seguinte, é que a atual diretoria não tem, Walter, como saber, tá certo? Sim. Qual vai ser esse número. Sim, então, é uma conta a pagar no escuro, é verdade. É uma conta a pagar no escuro. Então não tem como você incluir no balanço de fechamento da administração desta diretoria, tá certo? Conta a pagar que você não sabe quanto vai ser. Não tem como. Certo? Não tem como fazer isso. Então, por isso que eu estou propondo que a gente avance. Proposta de encaminhamento à presidência da mesa, que é a Juliane, né? É de que a gente avance na discussão. Perfeito, então. Tinha mais pessoas aí que eu estou vendo levantando a mão. A ordem... Juliana, desculpa te interromper, só porque eu estava acompanhando a ordem pelo chat. Tem a Ítala e o Marcelo estão inscritos nessa ordem. Tá, ok. Então, fechamos neles a discussão a respeito desse assunto e a gente já passa para o encaminhamento, então. A Ítala primeiro ou Marcelo? Então, primeiro. Na verdade, eu já falei, né? Tá. Então, porque a mãozinha ainda estava levantada na época. De qualquer forma, para esclarecer o Chico, eu acho que o Bruno, Chico, Cassiano, Samuel, eu e a Cláudia, nós não quisemos manter a discussão, nós tentamos esclarecer que esse assunto já tinha sido discutido, votado e que havia uma deliberação de assembleia sobre isso. Então, não há dúvida sobre ele. A menos que se queira rediscuti-lo, e entendo também que para se colocar em pauta um assunto já votado, tem que haver uma justificativa, né? Marcelo? Sim, boa tarde. Eu também sou favorável ao último que se falou agora, não é? No sentido que falou Chico aí, realmente vamos nos encaminhar à aprovação das contas. Seria interessante anexar essa prestação de contas mais detalhada, que certamente vai ser feito. E, felizmente, não há contas para pagar. Agora, justamente, a minha pergunta é um pouco no sentido contrário. Há dinheiro para receber? Em outras palavras, eu gostaria que fosse esclarecida a situação das anuidades, né? Como está a questão do pagamento dessas anuidades, e também iria no sentido uma recomendação aí já para a próxima diretoria de ir fazendo essa cobrança às pessoas, porque realmente por aí as pessoas querem pagar anuidades, mas por aí esquecem, não é? Então é importante fazer essa cobrança. Então a pergunta seria como está essa situação, digamos, das anuidades. Marcelo, eu posso te falar informalmente, porque eu não tenho dado concreto, tá? A gente fez a cobrança em dezembro, isso é quando a gente costuma fazer as cobranças. Eu não sou da tesouraria, o balancete, na verdade, eu apenas li o balancete que me foi enviado pelo César e o Cassiano, que é quem tem acesso à conta apenas. Mas eu acompanho, na verdade, o registro de quando alguém paga a inscrição. Então, eu posso te falar que pelo menos 1/3 de queda na arrecadação de inscrições. Tá? Mas isso é um dado informal, eu acredito que é mais aproximadamente 1/3 de queda. Eu cometi um deslize, Juliana, me desculpa, peço a você que, como presidente, que considere, acho que o Luiz Carlos tinha pedido para falar e eu não tinha visto, não sei se estou enganado, se ele tinha feito algum gesto pela câmera. Luiz Carlos, você queria falar? Não. Ah, tá, ok. Bom, o Cassiano levantou a mão, mas eu queria propor que fosse como... A presidente já bem encaminhou que fosse apenas esclarecimento que a gente seguisse adiante. Cassiano. Só para esclarecer, já que você falou, né, da tesouraria e a coisa, isso que o Samuel escreveu é verdade. Anos de não tem EBL, a arrecadação cai. E essa arrecadação ela não caiu consideravelmente por causa da pandemia. Ela manteve o padrão dos outros anos. Acontece que não há também nada que a diretoria possa fazer para obrigar os sócios a pagar a mensalidade. Né? Assim, então, a gente cobra, mas a gente não pode expulsar um membro da comunidade se não pagar. Né?
Então, a gente faz essa cobrança, mas não fica insistindo, né? E as pessoas vão pagando durante o ano. Tem um prazo que a gente considera, não me lembro agora de cabeça, mas acho que é o meio do ano, né? Que a gente considera como prazo para pagar a anuidade. O estatuto prevê que as anuidades são válidas até o dia 30 de junho. 30 de junho, exatamente. Do ano subsequente. O meio do ano, né? Então, as pessoas estão pagando, quem pagar agora está pagando referente ao ano passado, ainda. Né? Aí, quando vira 30 de junho, começa a pagar do outro ano. Só para avisar, Cassiano, a maioria das pessoas já paga em dezembro referente ao ano seguinte. Isso tem acontecido bastante. Exatamente. Eu falava disso no lembrete, apenas isso. Né? Então, até dia 30 de junho, nós estamos recebendo ainda. O meu ponto é o seguinte: até o dia 30 de junho, nós estamos recebendo ainda o referente a 2020, certo? Fizemos uma cobrança e já há 4 anos atrás essa diretoria já decidiu que não ia agir como a Serasa e o SPC. Então as pessoas que não pagaram, inclusive tem pessoas que passaram anos sem pagar, a gente decidiu não cobrar, apenas fazer uma leve lembrança de que deveriam pagar as anuidades. Agora, as próximas diretorias são livres e, se quiserem estabelecer uma cláusula de exclusão de quem não paga a anuidade, tem o meu apoio. Eu quero deixar isso registrado. Eu tenho a impressão que há no estatuto essa cláusula. Mas aí é coletiva. A cláusula do estatuto fala o seguinte, que você, uma vez que você não pague, você passa 1 ano como sócio, mas sem poderes para exercer, sem direitos de sócio. Você pertence à sociedade, mas você não tem direito a voto, nem direito a nenhum tipo de manifestação por ela. E a partir de 2 anos, você está fora da sociedade. É isso que o estatuto fala. Não, a partir de 2 anos você está fora. Existe essa cláusula no estatuto. A partir de 2 anos, exatamente, fora. Eu entendi que a proposta do Marcelo é no sentido de que a diretoria faça uma revisão, uma análise, separando quem já pagou a anuidade de 2021, e entre os que não pagaram, o Marcelo está sugerindo uma segunda carta lembrete de cobrança, uma terceira carta em julho. É isso que o Marcelo... Não foi isso, Marcelo? Sim, exato. Que quem não pagou ainda, ser lembrado gentilmente, né? Um gentil lembrete, apenas isso, sem nenhuma, digamos, nada assim muita pressão, não é? Apenas só dizer gentilmente se poderia lembrá-lo de que está devendo a anuidade. E também o primeiro que diz também é que teria sido interessante ver a porcentagem do que ainda não pagaram. Mas, se como você diz, ainda estão a tempo, então... Olha, eu posso dar os seguintes dados que eu acabei de coletar da planilha. No ano de 2018, 178 pessoas... deixa eu confirmar... Ah, não, desculpa, eu fiz aqui errado a conta. Estou usando a planilha do Excel. 59 pessoas em 2018 pagaram, 67 em 2019, 41 em 2020 e até o momento, já referente a 2011, 11 pessoas. 2021, desculpa, já referente a 2021, 11 pessoas. O que é bem pouco, eu acho que merece um segundo aviso gentil, como diz o Marcelo. Por exemplo, eu nem sei se paga este ano, por exemplo, me parece que não. 41 pessoas pagaram referente a 2020, que vale até o final do mês. Então, o que a gente faria tipicamente era em final de junho, começo de julho, mandar uma nova lembrete. Aí fica, talvez, a cargo da nova diretoria, não sei, decidir como vai proceder, ou a gente pode enviar no fim de junho, não é problema. Acho que é uma boa. Eu mesmo não lembro se eu paguei, o que eu paguei, onde é que eu paguei, não lembro mais. Eu sei que tem pessoas aqui que pagaram já até 2022. Temos um sócio muito pontual que pagou já até 2022. Deve ser o David Miller, que ele costuma adiantar. Não, é brasileiro. O Chico, deve ser. Professor Luiz Carlos. Quem diria, hein? Né, em grupo, mas é amizade.
Anuidade não é a partir do momento que assume a nova diretoria. Anuidade é de janeiro a dezembro, gente, de sociedade. Não, mas a anuidade da SBL, ela vale de julho a junho. Ah, tá. De acordo com o estatuto. Pediram para eu passar os dados para pagamento, eu vou passar a chave Pix, o valor é de R$150 da anuidade, eu vou passar a chave Pix pelo chat, tá? Que é o CNPJ da SBL, e basta efetuar a transferência de R$150, isso valor para profissionais, e enviar o comprovante de pagamento para contato@sbl.org.br. De qualquer forma, imaginemos que em julho haverá um segundo aviso para quem por acaso não tenha pago, né? Ok. Bom, então vamos dar encaminhamento, então, à reunião. Então, eu coloco em votação a prestação de contas, levando em consideração que a gente vai adicionar à prestação os informes colocados pelo Bruno e colocando na ata de forma detalhada todo os gastos aí, né, e despesas e entradas aí da sociedade no período aí de 2019 a 2021. Então, aí como que a gente vai fazer para votar, Bruno? Eu sugiro você fazer a votação passiva, perguntando se alguém tem algo contra. Aí manifesta ou escreve no chat? Levante a mão, levante a mão, dê um grito. Porque a gente tem feito reunião, eu não sei como que faz, eles mandam um link para a pessoa votar e aí fica registrado, mas eu não sei fazer isso. A gente não tem não preparou nenhum sistema de votação. Cassiano, a minha sugestão é pura e simplesmente que a gente peça para quem tiver algo contra, levantar a mão. Eu acho que quem tiver algum contra se manifeste de modo a ficar registrado por escrito no chat. E fala assim, tenho contra. O chat está sendo salvo também. O chat está sendo salvo na gravação. Então, eu prefiro que quem tem alguma coisa contra que se manifeste por escrito para ficar registrado. Eu não tenho nada contra, pretendo me abster na direção de prover, inclusive, essa comunicação que eu vou fazer, mas eu não consigo fazer isso no telefone. Deixa eu ver uma coisa, compartilhar. Sem problema, eu acho que na chamada, vamos ver. Sem problema, a gente registra a abstenção. A Juliana, quando for fazer a ata, pode colocar isso, tá gravado mesmo, não tem problema. Eu acho Só para evitar tumulto no áudio, a gente tá pedindo para colocar no chat para não ficar um monte de gente falando ao mesmo tempo. Quem quiser falar, levanta a mão e ela vai dando a palavra. Quem quiser fazer declaração de voto. Ítala, você vai fazer declaração? Por enquanto, nenhuma mão levantada. Não. Registrado, Walter, sua abstenção. Ok. E a regra? Levantar a mão é sim ou não? É querer fazer uma declaração. Quem não se manifestar é sim. Quem quiser fazer uma declaração de não ou abstenção, levanta a mão. O famoso permaneçam como estão. Exatamente. Tá bom. Bom, acho que só tem a abstenção do Walter, então. Então, né? Podemos declarar a prestação de contas aprovada. Tá. Com uma abstenção. Então, a gente passa agora para o próximo item da pauta, que é a eleição da nova diretoria. Nós temos aqui uma chapa única, foi feita uma comissão eleitoral, né, pela portaria 1 de 2020 da SBL, em 29 de setembro de 2020, e aí a chapa que se candidatou com Elaine Gouveia Pimentel, presidente, o vice-presidente Evandro Luiz Gomes, o segundo vice Eduardo Herman, o secretário-geral Valéria de Paiva, subsecretário Jorge Petrúcio Viana e o tesoureiro Renata Wasserman. Aí, então, convida a nova chapa a se apresentar, falar alguma coisa para os presentes. Elaine? Claro, então,
Obrigada. Então, a gente apresentou a chapa, né? E a gente tem como finalidade, na verdade, continuar o trabalho que tem sido feito desde a criação da SPL. E a gente agradece muito a tudo que já foi feito. Bom, eu não sei muito bem o que eu tenho para falar, mas, enfim, a gente pretende continuar com algumas coisas, como, por exemplo, obviamente, a organização da Escola Brasileira de Lógica. Vamos ver o que acontece, né, o ano que vem em Salvador, e continuar divulgando e difundindo lógica, tanto como área de pesquisa, como disciplina de conhecimento. Tem algumas coisas que a gente pretende fazer de novo, né? Então, por exemplo, a gente acha que é muito legal essa iniciativa, né, que foi tomada pelo Bruno, pela SBL, do Lógicos em Quarentena, né? Então, a gente pretende, obviamente, continuar com isso mesmo, terminando a pandemia em algum momento. E a gente também tem interesse em fazer esse tipo de atividade também, visando mais estudantes e facilitando o contato deles com outros estudantes e pesquisadores, enquanto a gente ainda está nessa fase de quarentena, e quem sabe depois também, né? E o resto é continuar, a promoção de eventos regulares, não só, obviamente, a EBL, mas outros também. Foi falado aí o prêmio Newton da Costa, e eu acho que é interessante, né? Importante, a gente já decidiu isso, é uma coisa que não tem a mínima... a gente não tem a mínima vontade de voltar atrás, então continuar, como é que eu falo, organizando, apoiando esse tipo de iniciativas, né? E a gente também tem um foco bem grande, né? Vocês devem ter visto na composição da chapa, em promover diversidades de diversas maneiras, representatividades de diversas maneiras. A gente acha que isso é legal. E nada, na verdade, eu esperava que a gente fosse ter outras chapas também concorrendo, só teve essa, então não teve muita discussão sobre o que vai ser feito, o que vai ser feito daqui para frente, que vai ser tão diferente do que já foi feito antes. E eu acho que seria uma falta de respeito não dizer que a gente pretende continuar com tudo que já foi acumulado até agora, desde o princípio, né? A gente espera ter bastante colaboração de todo mundo, então assim que a gente terminar a reunião, eu já tenho uns e-mails que eu já vou mandar para algumas pessoas que eu gostaria de começar a conversar. Quando eu falo em nome da chapa, eu acho que está presente aqui é o Petrúcio e o Herman. Eu não vi se o Evandro está aí, ou a Renata. A Valéria falou que não ia vir hoje, né, que não ia poder. E é isso. Então, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo, né, que veio até agora, dizer que o que a gente pretende fazer é na linha do que está sendo feito mesmo. A gente pretende conversar com muita gente, a gente não é chapa de lugar nenhum, e a gente espera, né, que a gente continue tendo o apoio, né, de vocês, de todo mundo, de toda a comunidade, né, de uma maneira geral, para continuar o trabalho e que a coisa flua bem, né? É isso, não tenho mais nada além disso para falar, não. Tá ok, então. Obrigada, Elaine. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para a nova chapa. Bom, se não, então eu encaminho para a votação. Juliana, eu não enxergo mãozinha aqui no meu celular. Na mãozinha, atualmente, aqui não tem, não. Pelo menos não estou aparecendo para mim, não. Vamos passar a palavra para a Cláudia como presidente da comissão eleitoral, para ela falar sobre o processo. Chico falou que queria falar. Ele se inscreveu no Chico se inscreveu no chat. Tá, Chico. Tá. Tá mudo, Chico. Eu preferia seguir a diretriz da presidente. Vamos votar a posse da nova diretoria e depois eu falo. É porque tem
eu acho que antes a gente devia passar para presidente da comissão eleitoral, porque alguns votos foram encaminhados pelos Correios. Tudo bem, eu não sou mestre de cerimonial, vocês que sabem. Eu estou dizendo o seguinte, depois que a chapa for eleita, eu gostaria de falar 2, 3 coisinhas. Então, ok. Então, eu passo a palavra aí para a Cláudia, fazer os comentários aí, por favor, Cláudia. Pronto. Bom, a Juliana já descreveu o processo, a comissão eleitoral é composta por mim, pelo Marco Silva, pelo Mariano, que também estão aqui. Infelizmente, a única forma que a gente pôde prover maior participação nessa eleição foi através do voto postal, e aí quase o Brasil inteiro entrou em colapso e as agências foram fechadas. Muita gente que queria votar entrou em contato, inclusive, com a gente, dizendo assim, eu queria, mas eu não tenho coragem de ir no correio. De qualquer forma, foi tudo muito tranquilo, a inscrição foi homologada, todos os passos durante o processo, até o momento, foram comunicados por e-mail para todos os sócios, então todo mundo acompanhou o processo eleitoral, eu acho que foi transparente. A gente teve 5 cartas que eu vou ter que abrir, existem cartas, teve gente que conseguiu ir no correio, eu fiquei muito, muito feliz, algumas dessas pessoas estão aqui. Eu não vou ler, eu na realidade recebi 5 cartas, mas uma das pessoas não consta como associado da SBL. Então, eu não vou ler os nomes das pessoas, isso vai ser juntado depois à ata, os envelopes com os nomes de quem votou, para que conste que eles são, de fato, associados. Então, existem 2 possibilidades, a gente pode primeiro fazer a votação aqui, por vídeo, quem for contra a chapa, e eu, nesse momento, vou abrindo as cartas enquanto isso. Pode ser assim, Juliana? Pode ser. Pode ser. Então, quem tiver alguma coisa, quem for votar contra, por favor, se manifeste. Pelo chat, né? Por favor. Quem se abstém, por favor, se manifeste também pelo chat. Não? Bom, então, a chapa foi aprovada unanimemente por essa Assembleia, e eu vou ler os votos de quem me enviou. Eu tenho que abrir as cartas, porque eu honestamente, mantive tudo fechadinho até o momento. Eu não sei se eles votaram na Elane, na chapa da Elane, professor Herman, Evandro, Renata Petrúcio. Nós temos um voto para a chapa única. Um voto também anônimo. Esse é anônimo. Para a chapa única. Voto anônimo. Para a chapa única. Está faltando um. E todos os votos são para a chapa única. Então, não houve nenhum voto contrário ou abstenção ou nulo. Tá bom? Esses documentos, esses votos e esses documentos vão ser enviados depois para a Juliana, para ela anexar a ata, tá bom? A ata física, tá bom, Juliana? Mas o resumo é aprovação unânime em assembleia, com 4 votos registrados por correio. Todos a favor. Ok, obrigada. Obrigada. Cláudia, parabéns à nova
a nova chapa. Parabéns, Elaine, Herman, Petrúcio. Parabéns, Elaine. Parabéns, chapa. Parabéns, Elaine. Parabéns, Herman. Parabéns, quero deixar registrado que não fui ao correio, mas deixo aqui o meu apoio irrestrito. Obrigada. Bom, eu fui ao correio, mas a carta não chegou ainda está no meio do caminho, em algum lugar. Eu só não votei porque eu achei que era muito esquisito mandar uma carta para mim mesma. Para si mesmo, pois é. Bom, eu votei 2 vezes pelo correio e agora, então. Muito representada. Mas aí na pessoal, entra só os votos por correio? Ou o pessoal aqui online também conta? Não vai contar o voto online. Conta o seu voto e os das cartas. Unânime significa o seu voto, porque só tem você na Assembleia. Tá, ok. O restante, eu imagino, porque ninguém se manifestou contra, eu acho que a gente também pode juntar a ata que as pessoas que aqui estavam presentes são todas, se vocês, é claro, concordarem com isso, que todas elas apoiam a nova diretoria. Uhum. Mas as cartas que forem chegando aí vão ser aceitos, vão ser anexados. Não pode. É até o começo da Assembleia. Até o início da Assembleia. Tá ok. Bom, então, eu acho que vou parabenizar novamente a chapa, né? A Elaine e os demais da chapa. Elaine, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu queria agora, só... como chapa eleita. Nossa senhora, não, eu queria só agradecer mesmo. Falar, né? Tem um pessoal inscrito, eu vou deixar as pessoas falar. Na verdade, prefiro escutar do que falar. Nesse momento é melhor. Tá bom, então. Obrigada, parabéns aí pela eleição. Bruno, você tá vendo a lista aí? O Miralha é o primeiro, eu acho. O Miralha, depois Andréa. Ok. E tem o César também. Eu queria registrar minhas congratulações enérgicas à diretoria que acaba de encerrar o seu mandato e queria manifestar os meus votos de enorme sucesso à diretoria que acaba de ser eleita, aqui representada pela Elaine e pelo Eduardo. É isso, só. Congratulações à diretoria que sai, enérgicas, e votos sinceros de maior sucesso para a diretoria recém-eleita. Andréa? Oi, então, eu começo exatamente do mesmo jeito que o Chico, e dando os parabéns ao povo que saiu, ao povo que está entrando, e dizer o seguinte: se por acaso a abstenção marcada foi a minha, eu estava no Banco do Brasil pagando. Não foi sua não, Andréa. Não foi sua não. Agora eu queria saber para onde eu mando, porque eu perdi o endereço. Contato@sbl.org.br. .org.br, é isso que eu não estava sabendo. Isso. Bom, tá bom. Ok. Então tá, paguei 2020 e 2021 junto, tá? Eu já registrei isso. Só manda pra gente, por favor, o comprovante, só para fins de registro mesmo, tá? Tá. Eu botei aqui o comprovantezinho, mas eu mando de novo. Tá bom, por e-mail. É isso mesmo, e muito sucesso a vocês. E estamos aqui, contem comigo. Eu sou uma vagabunda agora, né? Entende? Para qualquer coisa. É isso aí. Bem, gente, eu agradeço em nome da diretoria, enfim, os elogios que fizeram ao nosso trabalho, e gostaria de dar os parabéns para a nova chapa eleita e também agradecimentos por se disporem a assumir a diretoria da SBL. E nesse período de transição, porque o nosso mandato não encerra hoje, encerra em 30 de junho, a nova diretoria assume a partir de 1º de julho, mas que nesse período, então, de transição, eu gostaria de ficar em contato com vocês para a gente já ir conversando sobre como estão as coisas, o que a gente fez, como é que a gente cuida da conta, a gente vai precisar passar o CNPJ, então, para o nome da Elaine e coisas desse tipo, né? Mas eu fico inteiramente à disposição para conversar a qualquer momento, todos nós ficamos. Mas parabéns mais uma vez e
contem com a nossa colaboração durante a gestão de vocês. Muito obrigada. Eu gostaria, se fosse a minha vez de falar, eu gostaria de dar os parabéns para a nova chapa, para a nova diretoria, mas gostaria também de juntar as minhas congratulações enérgicas, como diz o Chico, para a diretoria que acaba de terminar o seu mandato, não só pela maneira como conduziram, gastaram o dinheiro e conseguiram cobrar e fazer os lógicos em quarentena, por isso também, mas por um outro aspecto importante que eu acho, pelas posições que a diretoria tomou sob a batuta do César e com todos eles em uníssono, em várias ocasiões que a Sociedade Brasileira de Lógica tomou posição, escreveu cartas. Muito bem. E isso é muito importante, eu gostaria de agradecer por isso e de levar em consideração esse ponto, que esse é um dos grandes pilares dessa nossa sociedade. Ítala? Parabéns por isso. Parabéns também. Também, como os colegas, quero agradecer e cumprimentar a diretoria que está terminando o mandato. Eu acompanhei bastante o trabalho desenvolvido, são dois mandatos, e essa diretoria, de uma certa forma, reestruturou, reorganizou a sociedade do ponto de vista formal. Eu acompanhei todo o trabalho para regularização de atas, um trabalho junto a cartório, o trabalho para conseguir fazer com que a conta bancária fosse em nome da sociedade, que desde anos ela vinha, na verdade, no meu nome, porque não conseguíamos trocar, e tudo isso foi despendido muito esforço. A organização do material, das atas, a diretoria reeditou os boletins da Sociedade Brasileira de Lógica, Lógicos em Quarentena, e isso que o Walter acabou de lembrar. Em nenhum momento, nesses tempos terríveis que vivemos nos últimos anos, a diretoria deixou se manifestar nas ocasiões em que gostaríamos de tê-la ouvido. O César nunca deixou de enviar uma carta corajosa, com posicionamentos claros. Ele, pessoalmente, assinou também vários documentos que eu, inclusive, enviei para ele, ele foi signatário. Quer dizer, eu quero prestar minha homenagem mesmo a essa diretoria. Eu acho que é uma grande diretoria que deixa a sociedade, e tenho certeza que a que entra será tão grande quanto. Coloco todas as minhas esperanças na diretoria, aqui representada na Assembleia pela Elaine, Petrúcio e Herman, e eu tenho certeza que ela será excelente, e estou muito contente que seja uma mulher a presidente da sociedade. Marcelo? Todos os meus bons augúrios, né? Como diriam os italianos. Muito bem, eu, na mesma linha do que falaram os colegas, queria parabenizar energicamente a diretoria que está saindo pelo excelente trabalho que fizeram em todos os aspectos, todos os sentidos, e também ressaltar o que falou o Walter, muito importante, realmente a participação que tiveram, digamos, nos momentos que eram importantes, as cartas cruciais que a sociedade emitiu, realmente isso foi muito bom, nos representaram muitíssimo bem, estamos muito orgulhosos, muito felizes e muito gratos pelo seu excelente desempenho. E também aproveito para parabenizar a Elaine e a toda a nova diretoria eleita e desejar a melhor das sortes e que contem com nossa colaboração para o que for necessário. Não há mais inscritos. Não há? Então, todos, obrigada pela participação. Em nome da sociedade, agradeço aqui aos cumprimentos, né? E desejo também aí à nova diretoria uma boa sorte nesses 2 anos seguintes aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Não, só agradecer também e dizer que é uma pena, a única pena mesmo, assim, que eu tenho, assim, no momento, é que a minha primeira... Eu tinha falado isso com a Ítala, que a primeira coisa que eu ia fazer, que eu tinha na cabeça de fazer, era pegar um avião e ir para Campinas, para poder não só resolver todos os aspectos burocráticos, não sei o quê, mas também ver gente, conversar e falar sobre um monte de coisa. Não vai dar, Ítala, vai ficar para a próxima. Não, mas assim que possível... Não se apresse com a Assim que possível, estamos aguardando. Mas não se apresse com a burocracia, ela vai chegar até você. Não, eu sei, mas melhor fazer logo. Tomar um champanhe, um espumante aqui com a gente. Uai, menina, eu vou tomar todas, mas vai ser online. Em 2028, né? 28.
Parabéns para todos nós que estamos aguentando esse negócio. Eu dou uma salva de palmas para a diretoria velha e para nós. Parabéns, César. Parabéns, César. Parabéns, Elaine. Juliana, encerramos a reunião, então? Então, eu dou por encerrada a reunião. Encerramos. Obrigada. Abração, Miralha. Abração para todo mundo. Abração.